Graça e paz, igreja do Senhor, mais uma vez. Amém. Amados, o título da nossa mensagem de hoje é esse que você está vendo aí no Data Show, Buscando a Paz com Misericórdia. Ele faz parte do tema do mês, do qual foi lido aqui agora há pouco, antes desse cântico, que é exatamente busquemos a paz com misericórdia, que faz parte do tema do mês. Somente lembrando, no mês de janeiro, nós trabalhamos o tema que era viver na prática do perdão é preciso, ali baseado naquele versículo que Jesus nos diz que nós temos que perdoar 70 vezes 7, não apenas 7, conforme sugerido por Pedro. E no mês de fevereiro nós trabalhamos um outro tema que foi firmado na rocha, que nós teremos um coração repleto de alegria, conforme Salmo 57, versículo 7, que fala ali no momento que Davi se refugia na caverna de Adulão, fugindo de Saul, e Deus dando para ele a graça, o livramento, a misericórdia, cuidando da vida dele. E agora, esse tema aí, buscando a paz com misericórdia, na realidade é como se ele reforçasse o primeiro tema, no mês de janeiro, que era buscando a questão de perdão. Aqui, esse tema, ele vai trabalhar conosco para que nós possamos olhar com misericórdia, possamos olhar com compaixão para a vida das pessoas, para que nós possamos nos esforçar ao máximo para que nós tenhamos bons relacionamentos, para que nós não tenhamos como consequências problemas advindos de relacionamentos frustrados, problemáticos e tudo mais, que trazem sérios problemas para nós. Como eu já tenho falado aqui várias vezes, a maioria dos nossos problemas, os problemas que nós enfrentamos, são provenientes de problemas de relacionamento, são problemas relacionais, de pessoas, né? Provém de pessoas. Nós sofremos por causa de problemas com pessoas. E esse versículo de Efésios, capítulo 4, versículo 32, que também é a divisa do tema do mês aqui, ele vai falar a respeito do entendimento que nós temos que ter para ter esse momento de paz, esse momento de misericórdia para com os nossos irmãos. O texto diz: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Olha só, esse texto nós destacamos aqui, né, que o Senhor, na sua santa palavra, quer que nós sejamos benignos, ou seja, bondosos, benevolentes, que nós sejamos misericordiosos, ou amorosos, ou tenhamos compaixão. O Senhor diz também que nós devemos ser perdoadores, né? E também que nós, acima disso tudo, sejamos imitadores de Cristo Jesus. Logicamente, é como se fosse uma redundância, mas uma vez que nós buscamos ser imitadores de Cristo Jesus, nós alcançamos essas demais coisas, a benignidade, a misericórdia, o perdão e tudo mais. Fica fácil para nós praticarmos essas coisas. O contexto desse capítulo 4 de Efésios, ele vai falar sobre o nosso proceder cristão diante de situações complicadas, situações difíceis. Atenção, senão vocês não vão entender, tá? O contexto do capítulo 4 de Efésios vai falar sobre situações complicadas, tá? Que nós temos que ter um proceder digno, conforme a orientação do Senhor, para que nós possamos alcançar as bênçãos do Senhor diante de situações complicadas. Exatamente é isso que vai falar o contexto de Efésios capítulo 4. Mas a reflexão que nós vamos meditar, o texto que nós vamos meditar hoje,
não vai ser aqui, tá? Vai ser no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 1. Nós vamos meditar no capítulo 1 do primeiro livro do profeta Samuel. 1 Samuel, capítulo 1. Nós vamos meditar aqui. Eu também não vou fazer a leitura inicial aqui, porque nós vamos falar de alguns versículos aqui no caminhar da mensagem, tá certo? Mas esse texto aqui de 1 Samuel, capítulo 1, amados, em tratando-se de buscar a paz com misericórdia, diante de situações difíceis, esse texto do capítulo 1, ele reúne uma gama de problemas em várias situações, em várias áreas, do qual nós podemos tirar proveito e ensinamentos para que nós possamos ter essa alegria do Senhor, buscando exatamente o que? A paz com misericórdia, que é o que todos nós precisamos, a paz vinda de Deus, a paz diante das situações, a paz nos relacionamentos, a paz diante de situações difíceis. Mas antes de fazer um comentário acerca do capítulo 1, eu quero orar, e eu convido você a fechar seus olhos, curvar sua cabeça, vamos falar com o Papai do Céu nessa hora. Deus, no nome de Jesus, primeiramente queremos louvar o Teu santo nome, glorificar e exaltar, e te pedir, Senhor, nesta hora que o Senhor nos dê a alegria de podermos entender a Tua palavra. Pai, no nome de Jesus, fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir de Ti e não aquilo que nós queremos. E não permita, Senhor, que nós venhamos a sair daqui desse templo hoje da mesma maneira que nós entramos, mas que a Tua palavra chegue até o nosso coração e promova, Senhor, a transformação necessária da qual nós precisamos para que, com alegria, Senhor, nós possamos louvar o Teu santo nome, glorificar e exaltar, dizer que Tu és o nosso Deus. É o que nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Como eu falei, amados, esse texto do capítulo 1 de 1 Samuel, ele é um texto que reúne várias situações difíceis, em todas as áreas, praticamente, até mesmo na igreja, tá? Nós vamos trazer esse contexto aqui, até mesmo na igreja. E esse texto, ele trata sobre o nascimento de Samuel, o profeta que ali protagonizou o derramar do óleo da unção sobre a vida de Saul, como também de Davi, e ali ele acompanhou o reinado de Saul, como também parte do reinado de Davi. Mas esse capítulo 1 aqui, onde nós vamos meditar, ele vai tratar sobre o nascimento de Davi. Sua mãe, Ana, sabemos que, conforme está revelado nesse texto aqui, a sua mãe já era de uma senhora de idade, e, por cima de tudo, era estéril, ou seja, ela não tinha filhos. E, naquele contexto, a mulher que não tinha filhos praticamente era desprezada na sociedade, desprezada na comunidade. A mulher tinha que ser fértil, tinha que dar filhos. E aqui começa a confusão, porque diz que havia um certo homem, tá, em Ramataim, do qual o seu nome era chamado de Eucana. E então ele tinha duas mulheres, conforme o versículo 2. Uma se chamava Ana, que era a mãe de Saul, ou Samuel, e a outra se chamava Penina. Tá? E diz o texto que Penina, que era como se fosse uma concubina, que era como se fosse uma amante de Eucana, ela tinha filhos, porém Ana não. E porque Ana não tinha filhos e Penina sim, Penina zombava de Ana, por isso. Mas o coração de Eucana era um coração que demonstrava um amor grande por Ana. E diz o texto que era um amor que era maior do que os filhos, né? Era maior que os filhos. O amor de Eucana por Ana era um amor grande, né?
e talvez isso provocasse um ciúme em Penina, que era sua concubina e tinha filhos, e por isso ela zombava, ela tentava provocar Ana, porque ela tinha filhos e Ana não. E por conta disso, Ana sofria bastante, né? E diz o texto que Ana vai até a presença do Senhor, ela apresenta o que ela vem passando, ela ora o Senhor, e o Senhor dá graça a ela, diante do momento que ela vem passando, e ela consegue ter um filho, pela graça e misericórdia do Senhor, mesmo sendo estéril, mesmo sendo já de idade, ela consegue ter um filho, pelo milagre do Senhor, mas até ela conseguir o filho, também ela enfrenta situações difíceis, no templo, quando ela vai se colocar na presença do Senhor, que o profeta, o sacerdote do templo, Eli, né, olha para ela orando, né, e ela ora ali em silêncio, somente mexendo com a sua boca, e o profeta vai falar que ela estava embriagada. Vem cá, até quando você vai ficar embriagada aí, né, desse jeito aí? Né? E isso tudo, de certa forma, vem pesar no seu coração. Então, diante desse contexto, que eu quero fazer algumas meditações aqui, para que nós possamos entender esse contexto aqui. Tá? A bem da verdade, amados, diante do nosso viver, em várias situações, em várias áreas de nossas vidas, nós estamos aí praticamente expostos a sofrer situações que vai trazer um pesar no nosso coração, seja no ambiente familiar, seja no ambiente do trabalho, seja na sociedade, seja na igreja do Senhor, aonde nós vivemos e convivemos, aonde nós nos relacionamos, nós corremos o risco de sofrermos com situações difíceis. Então, eu queria que você meditasse junto comigo como nós alcançamos a paz com misericórdia, que é exatamente o título da mensagem. Como nós alcançamos a paz com misericórdia? Essa é a pergunta que nós queremos fazer e nós vamos tentar responder durante o transcorrer dessa mensagem, falando de alguns pontos aqui. Amém? Então, primeiro, nós alcançamos a paz com misericórdia quando entendemos que Deus tem um propósito em todas as coisas. Amados, é muito bom quando os propósitos de Deus se realizam na nossa vida, se completam na nossa vida, e nós somos agraciados pela graça e misericórdia do Senhor, porque abre um sorriso em nós, e vamos dizer assim, que fomos abençoados pelo Senhor. Só que na maioria das vezes, os propósitos de Deus, muitas das vezes, nos fazem passar por situações difíceis, da qual nós não entendemos. E sendo nós filhos de Deus, se assim nós nos consideramos, que a nossa vida pertence ao Senhor Jesus Cristo, tá? Muitas das vezes nós questionamos, por que eu estou passando por essa situação? O que é que eu fiz para estar passando por isso? Por que essas coisas estão acontecendo comigo? Nós questionamos. Por que nós questionamos? Porque nós não compreendemos os propósitos de Deus, e eu quero dizer para vocês que os propósitos de Deus são bons, são perfeitos, são agradáveis, são para nos abençoar, Deus não quer o nosso mal, Deus não quer que nós venhamos a passar por dificuldade de maneira nenhuma. Se nós passamos por momentos difíceis, é para glorificarmos o nome do Senhor, porque os propósitos dele, quando se cumprem na nossa vida, nós vamos entender, nós vamos olhar para trás e vamos dizer, eu entendi, né? Deus é grandioso, Deus é misericordioso. Portanto, quando nós não compreendemos os propósitos de Deus, nós sofremos. Tá? Por isso eu quero repetir, nós alcançamos a paz com misericórdia, quando nós entendemos que Deus tem um propósito em tudo, em todas as coisas. Vamos ler o versículo de número 5,
de 1 Samuel capítulo 1. Olha só, Ana dava uma porção, né? Aqui está falando do marido, Eucana, ele dava uma porção para cada filho, né? Na questão das ofertas, no momento das ofertas, mas para Ana, ele dava uma porção dupla, porque ele a amava, apesar do Senhor, o quê? Tê-la deixado. Olha só, Eucana amava a sua esposa, e na hora da oferta, ele dava uma oferta dobrada para ela, no templo do Senhor, porque ele a amava, apesar do Senhor tê-la deixado estéril. Olha só, o Senhor a deixou estéril, não foi ela que pediu para o Senhor para ser estéril, não foi o seu marido que pediu, foi o Senhor que quis deixar ela estéril. Foi o Senhor. Imagine o que se passa no coração dessa mulher, porque se nós lermos essa história, nós vamos ver que ela sofreu bastante por causa disso. Mas era propósito de Deus. E eu tenho certeza que se ela soubesse que era propósito de Deus, ela não estaria sofrendo, porque Deus, Ele manifesta a sua graça e misericórdia quando nós nos dirigimos para Ele, descansamos nele, confiamos nele. O nosso Deus é maravilhoso. Amados, situações como essas de Ana também acontecem conosco. Mas, em primeiro lugar, nós devemos entender que o nosso Deus, Ele é grandioso e Ele é poderoso. Entenda isso. Independente do que você vive, o nosso Deus, Ele é grandioso e é poderoso. Está no controle de todas as coisas e tudo o que Ele faz é bom. Saiba disso. Não importa o que você está passando. Não importa a situação, talvez você tenha olhado para os lados, você está vendo tudo inundar ao seu redor, como o povo lá na Ucrânia, as coisas estão se desmoronando, estão se destruindo ao nosso redor. Não importa, Deus é bom a todo tempo e o propósito dEle traz alegria para o nosso coração. Então, Deus é grandioso, poderoso, está no controle de todas as coisas e tudo que Ele faz é bom, saiba disso. Salmos 46, versículo 1 diz: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. João 11, versículo 4 vai dizer, um momento que Jesus Cristo tomou conhecimento que Lázaro estava doente, e ele sabia que Lázaro ia morrer. Né? Mas o que é que Jesus falou lá no versículo 4? 11:4, João 11:4, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Amados, a tribulação da qual nós passamos, o momento difícil pelo qual nós passamos, a situação difícil que nós estamos enfrentando, aquilo que tem tirado a nossa paz, o nosso sono, é para a glória de Deus, é para glorificar o nome do Senhor. Saiba disso, saiba disso. Portanto, quando nós não entendemos essa situação, os propósitos de Deus, falta paz no coração. E quando falta paz, vem o sofrimento, que é a consequência. E por que essas coisas acontecem? Como eu falei, se nós não entendermos o propósito de Deus, é complicado. Mas eu quero enumerar pelo menos 4 situações aqui que nos tira essa paz do coração e traz para nós o sofrimento no lugar da paz. Primeiro, quando nós não entendemos, como eu falei agora há pouco aqui, os propósitos de Deus. Portanto, para a gente resolver essa questão, conforme diz Efésios 5,17, nós não devemos andar ou ser como insensatos, mas buscar saber qual é a vontade de Deus. Qual é o seu propósito? Nós devemos entender. Então, cabe a nós, vamos comer Bíblia,
Vamos meditar na palavra do Senhor, porque se nós não meditarmos, não tem como saber quais são os propósitos de Deus. Segundo, quando a nossa vontade não é a vontade de Deus, ou quando as nossas vontades não são as vontades de Deus. Amados, é complicado quando nós vivemos uma vida longe do centro da vontade de Deus. É difícil, é mais ou menos parecido como entender os propósitos de Deus. Mas quando nós vivemos numa órbita diferente da vontade de Deus, nós sofremos com isso. Porque os nossos pedidos que nós dirigimos para Deus não acertam o alvo, não são conforme a vontade do Senhor. Por isso nós não vamos ter resposta de oração, por isso nós vamos sofrer, porque nós vamos perceber que Deus está calado, Deus não se manifesta, né, naquilo que nós queremos, porque nós não sabemos pedir. Nós temos que conhecer a vontade do Senhor e orar conforme a sua vontade, para que ela se faça. O segredo da oração não é orar até que Deus ouça a nossa voz, não. O segredo da oração é orar até que nós possamos ouvir a voz de Deus, para que a vontade dele se cumpra na nossa vida. Portanto, Tiago, capítulo 4, versículo 3, vai dizer que nós não sabemos orar, por isso nós vamos também sofrer. Terceiro, quando nós vivemos presos no passado, e nós não conseguimos vislumbrar o futuro, aquilo que Deus tem para nós. Amados, é complicado. Nós somos seres temporais. O nosso Deus é um ser atemporal. Nosso Deus olha para nós e Ele não vê o ontem, o hoje, o amanhã, Ele não vê isso não, Ele vê um todo. E Ele sabe que os nossos passos, Ele sabe onde é que vai dar, qual é o resultado de tudo aquilo lá. Mas nós somos seres temporais. Nós vivemos no cronos, no tempo, o ontem, o hoje, o amanhã, né? Agora, presta atenção, quando nós vivemos presos no passado, nós não conseguimos vislumbrar o futuro. É como se nós tentássemos trazer na marra o passado para cá, para o presente. Ou quando nós queremos nos transportar para o passado, para viver no passado. E essa situação, ela traz o sofrimento para nós, porque nós não vamos conseguir viver no passado, ou fazer com que o passado venha aqui para nós. Isso vai nos levar para um momento de depressão. Quem é preso no passado sofre, corre o risco de depressão. Mesmo quando você lembra de coisas boas, e você quer reviver aquilo hoje, e você não consegue, talvez você fique depressivo por causa disso. Ou quando você lembra daquilo que aconteceu no passado e você tenta ajeitar, não tem, passou, acabou. Ou quando você lembra do que te sofrer e você não se desapegou daquilo lá, você vai sofrer. Você vai ficar depressivo por causa disso aí. E quando você está preso no passado, olhando para trás, você não consegue vislumbrar para o futuro, olhar para frente, aquilo que Deus quer para você. Você tem que largar do passado e olhar para frente, para ver o que Deus quer para a sua vida, saiba disso. Não se prenda no passado, aqui no presente, olhe para frente, para aquilo que Deus quer para você, olhe pelos olhos da fé, tente contemplar aquilo que Deus quer para você, medite no Senhor para saber os seus propósitos, para que a vontade dEle se cumpra na sua vida. Talvez você não veja nada material, ou se materializando na sua frente, mas olhe pela fé, porque Deus, nos seus propósitos, vai trazer a graça e misericórdia aos nossos corações. Nós temos que entender essas coisas, não viva preso no passado, olhe para frente, volte o seu rosto, olhe para frente, para aquilo que Deus quer para nós. Ao meditar nesse entendimento, no segundo livro de Samuel, a partir do capítulo 12, nós vamos nos deparar com uma situação onde Davi, juntamente com Batseba, eles estão numa crise tremenda, porque Batseba está grávida de Davi. Logo no início do seu relacionamento, logo depois que o seu marido foi morto por Davi, Batseba está grávida, mas não era da vontade do Senhor que aquele filho
vivesse, Deus ia tirar aquele filho. E o que acontece? O que acontece? Davi se bota em jejum e oração, pedindo, clamando ao Senhor para que o seu filho não morresse. Ele está lá, com todas as suas forças, voltado, não se levanta para comer nada, com a cara no pó, orando e jejuando para que Deus não permitisse que o seu filho morresse. Mas Deus já tinha dito, era propósito de Deus que aquele menino não ia viver. E o que acontece? Em dado momento, o menino morreu. E os seus conselheiros chegam ali, naquela sala onde Davi está orando, com um certo dó dele, e ele ali com a cara no pó, e eles começam a comentar daquilo que está acontecendo. Davi não é bobo, o que está acontecendo? O menino morreu, e os conselheiros, sim, teu filho morreu. O que é que fez? Seguindo o texto, Davi levanta, vai tomar um banho, troca de roupa, vai se alimentar, se alegra com sua mulher, vai ter relações com ela, e ela engravida de Salomão, o futuro rei de Israel depois de Davi. Amados, enquanto nós temos na mão algo que nós temos que tentar segurar a todo custo, né? Talvez eu não entenda os propósitos de Deus, mas vou tentar segurar a todo custo, para que aquilo esteja presente no meu viver, e eu não consigo, uma vez que Deus leva, abra a mão do seu passado e olhe para frente, porque Deus quer te abençoar no nome de Jesus. Quarto, Jesus nos diz que nós devemos confiar nele, porque se ele nos trouxe a vida, nós temos que entender que ele é o príncipe da paz. No momento que Lázaro havia morrido, em algum momento, o Senhor Jesus já tinha falado para Marta, que estava indignada com Jesus, porque o seu irmão havia morrido. Senhor, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido, né? E Jesus, ali, chegando, Maria, sua irmã, fala a mesma coisa, e aquelas pessoas olhando, ali os judeus olhando aquela situação, Jesus vai até o túmulo, né? E manda que tire a pedra. E Marta, né? Toda incrédula, uma certa mágoa no coração, Senhor, tem mais jeito, já faz 4 dias, já está fedendo, Senhor. Jesus se volta para ela e disse, Marta, eu não te falei, se creres, 11:40, João 11:40, se creres, verás a glória de Deus. Amados, lembre que os propósitos de Deus é para nos abençoar. Nós devemos confiar no Senhor, crer no seu poder, crer na sua bondade, porque tudo que Deus faz é para o nosso bem. E enquanto nós não entendemos isso, nós sofremos. Mas confie nos propósitos de Deus, porque Deus vai trazer a paz para o teu coração com misericórdia, e você vai se alegrar no nome de Jesus. Como mais nós podemos alcançar a paz com misericórdia? Segundo, quando nós cuidamos do nosso coração. Irmão, quando a gente não cuida do nosso coração, ao invés de ter paz, ao invés de ter alegria, nós vamos sofrer. Quem não cuida do seu coração, sofre. Em todos os sentidos. Se você não faz exercício na academia, como eu também não faço, você vai sofrer, você corre risco. Se você gosta de um churrasco, com aquela gordurinha assim, né? Que o pessoal, quando a gente fala, eu vejo aqui, escorrendo pela boca de uns e outros aqui, cuidado, você corre o risco de adoecer o seu coração. Né? Quando você se alimenta muito, dorme mal, que nem eu, né? Você corre risco. Você corre risco, mas não somente do ponto de vista físico, biológico. As emoções também nos adoecem. E nós temos que tomar cuidado para que nós não venhamos a sofrer com emoções, porque nós podemos adoecer
o nosso coração. 1 Samuel, capítulo 1, versículos 6 e 7. A palavra do Senhor diz assim: e porque o Senhor o Senhor a tinha deixado estéril, a sua rival, Penina, provocava ela continuamente. Com que propósito? A fim de irritá-la. Olha só, né? Penina, rival de Ana, sabendo que ela era estéril, provocava ela continuamente, com o intuito de irritá-la. E isso acontecia o quê? Ano após ano. E sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival a provocava também. E ela, Ana, o que fazia? Chorava e não comia. Se Ana chorava e não comia, porque ela permitia que aquela provocação chegasse até o seu coração, e ela sofria com isso. Amados, quando nós permitimos que situações cheguem ao nosso coração para nos maltratar, nós vamos sofrer mais ainda do que você comer carne gorda, do que você não ir para a academia, do que você não fazer exercício, do que você dormir pouco, dormir mal e tudo mais. As questões emocionais nos adoecem muito mais rápido e silenciosamente pode nos levar para a morte. Como Ana que estava sofrendo. Ela permitiu que a provocação chegasse no seu coração, ao ponto dela não comer e viver chorando todo o tempo. Olha só, né? Deixou de viver por causa daquilo. Amados, o nosso coração é um lugar do qual nós devemos depositar somente as coisas boas. Filtre aquilo que pode te fazer mal. Uma provocação é como um presente de grego, você não é obrigado a aceitar. Muito obrigado, fique com o seu presente. Não aceite a provocação, não aceite palavras que venham falar mal de você, venha te ridicularizar, venha dizer que você é isso, aquilo, outro, quando você não é, porque tem pessoas especialistas nisso, que nos provocam para que a gente possa sair do sério, nos provocam para nos irritar. E quando a gente entroniza essas palavras, isso causa um mal tremendo em nós. E eu quero te dizer uma coisa: não sofra com isso, porque o teu coração não é lixo, não é lixeira. Não sofra com isso, filtre aquilo que pode chegar ao teu coração, porque o teu coração é lugar somente de coisas boas. É bíblico, nós lemos aqui no início, é bíblico. Lá, o Senhor nos diz que a palavra do Senhor, em Filipenses capítulo 4, versículo 8, que nós devemos trazer para o nosso coração somente aquilo que é bom, agradável, de boa fama, aquilo que vai causar alegria no nosso coração. Mas por que o Senhor estava falando daquela situação? Se você ler o capítulo 4 de Filipenses, ele vai ver que tem um conflito entre duas irmãs. E eu imagino o que elas falavam uma para a outra. Vamos ler aqui do versículo 2. Filipenses, capítulo 2. Até o 6. A palavra de Deus diz assim: o que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, meu leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e os meus demais cooperadores. Os seus nomes estão escritos no livro da vida.
Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso e a mente em Cristo Jesus. Amados, traga para o seu coração somente aquilo que vai ser bom para a sua vida. O seu coração não é lugar de coisas que vão te fazer mal. Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, Ele nos guarda e protege e fica ali ao nosso derredor cuidando de nós. O inimigo fica ao nosso redor, rugindo feito leão. Ele pode falar o que for, mas aquelas palavras não vão chegar ao meu coração, porque o Senhor me nutre com a sua palavra, eu me alimento com a palavra do Senhor, e não com as coisas que as pessoas falam a meu respeito. E outra, não devemos ser ansiosos também, querendo saber o que fulano de tal está falando a meu respeito, o que fulano de tal está tramando. Meu irmão, o que os olhos não veem, o coração não sofre. Entregue a sua vida para o Senhor, que Ele vai trazer a paz para o teu coração, com alegria e misericórdia, no nome de Jesus. Como mais nós podemos alcançar a paz com misericórdia? Terceiro, quando nós decidimos fazer o que é certo. Fazemos errado, vamos colher as consequências. Mas quando nós fazemos o que é certo, logicamente, nós vamos colher as coisas boas. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9 e 10, a palavra de Deus diz assim: certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, está falando aqui de Ana, quando ela terminou de comer juntamente com os seus, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. Repito, Ana se levantou, tomou uma atitude, decidiu fazer algo, e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Ana fez aquilo que era certo, ela tomou uma atitude e foi na presença daquele que podia resolver o seu problema. Ela tomou a decisão corretíssima. Eu não sei o que levou a Ana a tomar essa decisão agora, nesse momento aqui. Tente entender o contexto. Eles acabam de comer, eles estão lá, em Siló, onde foram sacrificar e fazer o holocausto ao Senhor, adorar o Senhor. Lembre que Ana, se você ler o texto, vai dizer que ela não comia por causa da provocação da sua adversária, daquela pessoa, sua inimiga. Ela não comia, mas nesse momento diz que ela acabou de comer. Ela acabou de comer e de repente ela olha para o templo, e vê o sacerdote sentado na beira do templo, sentado numa cadeira na entrada do templo, e ela se levanta e adentra o santuário, chorosa, com a alma amargurada, derrama muitas lágrimas e ora ao Senhor. Sabe o que eu fico preocupado em certas situações? Porque as pessoas vêm até nós e pedem uma direção. Mas eu percebo que as pessoas não tomam uma atitude. Parece que elas ficam esperando a coisa cair do céu. Nós temos que fazer a nossa parte. Porque se nós não buscarmos a ter uma atitude, meu irmão, nós vamos ficar na mesma. Nós temos que fazer a nossa parte para sair da situação. Porém, quando a gente decide tomar uma decisão, a gente incorre no erro de fazer o que é errado, ou podemos fazer o que é certo.
No caso aqui, Ana fez o que é certo, ela foi lá na presença do Senhor, aquele que podia resolver o seu problema. Mas muitas pessoas se levantam para tomar uma atitude e vão fazer o que é errado. Vão compartilhar o seu problema para outras pessoas que nem querem saber do seu problema. Que ao passo que você abre a sua vida, você está dando permissão para que as pessoas venham a dar conselhos para você. E aí que mora o perigo, porque se você se agradar com esses conselhos, e muitas das vezes conselhos que não vêm do Senhor, você vai botar a sua vida em risco e você vai sofrer mais ainda. Tome cuidado. Você quer resolver a situação da qual você está sofrendo? Eu te aconselho hoje, tome uma decisão e se coloque na presença do Deus Todo-Poderoso, aquele que fez os céus e a terra, e aí Ele vai resolver a tua situação no nome de Jesus. Ore a Ele, clame a Ele, confie nele, porque eu creio que Ele tem poder para resolver a tua situação, como Ele resolveu a de Ana. Mas fecha a tua boca para pessoas que não querem saber do teu problema. Nós devemos abrir o nosso coração para Deus, porém fechar nossa boca para as outras pessoas. Porque senão nós vamos piorar a situação. Confesse que Jesus é o teu Senhor e Salvador. Vá até a presença dEle, confie, apresente o seu problema a Deus. Ore e espere, porque Deus é poderoso para trazer a paz para o teu coração. Em nome de Jesus, com misericórdia. Como mais nós podemos resolver, podemos alcançar a paz com misericórdia? Quarto, quando nós não desistimos de buscar a Deus. Quantos aqui desistiram alguma vez de buscar a Deus para tentar solução para o seu problema? Quantos aqui abandonaram o seu quarto de oração, o seu canto de oração, abandonaram de buscar o Senhor para tentar resolver a sua questão? Quantos aqui abandonaram essa situação e foram tentar resolver as coisas com os seus recursos? Quantos? Não precisa levantar a mão, tá? Não precisa levantar a mão. Mas eu creio que todos nós somos levados para esse tipo de situação. Todos nós somos levados para esse tipo de situação. Vamos ler aqui, 1 Samuel capítulo 1, versículo 13 a 15. Olha só. Como Ana orava silenciosamente, os seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então, Eli, o profeta, o sacerdote, pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Versículo 15, Ana responde: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho e nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Amados, olha só. Essa mulher angustiada entra no templo, se coloca ali junto do altar do Senhor, de joelhos, derramando lágrimas, com a alma angustiada, começa a orar ao Senhor, calada na dela, orando em silêncio, somente mexendo a boca, não se ouvia uma voz. O profeta, o sacerdote está ali sentado, né, olhando para ela, diz: rapaz, essa mulher está embriagada, né? E fala para ela: até quando? Até quando tu vai ficar aí embriagada? Né? Até quando? Fez um julgamento errado, proferiu palavras erradas. E ela, educadamente, no versículo 15, não, Senhor, eu não estou embriagada, eu estou com a alma angustiada, estou aqui orando ao Senhor, muito educadamente. Amados, quantas pessoas eu conheço que saíram da igreja porque sofreram uma afronta de um irmão, de um líder, de um pastor, né? Por conta de algo que foi falado, uma situação que aconteceu, e essas pessoas deixaram
suas vidas espirituais de lado, abandonaram os seus propósitos de buscar o Senhor, muitos abandonaram a igreja, muitos trocaram de igreja, muitos deixaram de falar com irmãos, muitos deixaram de ter relacionamento com outras pessoas por causa disso. Eu não vou naquela igreja enquanto aquela pessoa estiver lá. Enquanto aquela pessoa for o líder, eu também não vou. É porque o pastor não sei o quê, enquanto não for trocado esse pastor também não vou. Meu irmão, pelo amor de Deus, só misericórdia do Senhor. Todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores. Aos olhos de Deus, todos nós somos iguais. E aquele que erra numa área não pode apontar o erro do outro em outra área. Nós temos que entender que todos nós falhamos. E ao invés de estar sofrendo com situações por causa de relacionamento, nós deixamos de estar na presença do Senhor. E pior ainda, o profeta falou: até quando tu vais ficar aí embriagada? Aquela mulher podia, magoada do jeito que ela estava, disse: mais um se levantou contra mim, saía dali e não ia mais orar. E talvez incorresse no mesmo erro do sacerdote, fosse falar mal dele, fosse falar mal do líder, fosse falar mal do irmão e tudo mais. E aí, o que acontece? Nós nos anulamos de estar presente diante do trono de Deus. Complicada a situação, complicada. Nós devemos buscar servir ao Senhor com alegria. Muito cuidado com situações que podem, afetar a nossa vida espiritual. Na igreja do Senhor, nós não encontramos santos. A partir de mim, aqui eu olho aqui, ninguém aqui é santo. Todos nós estamos no corredor da santidade, sendo tratado pelo Senhor para nos preparar para encontrar com Ele, no nome de Jesus. As nossas mazelas estão sendo colocadas, deixadas assim, saindo de nós a cada passo que nós damos em direção ao Senhor, e nós vamos sendo aperfeiçoados dia por dia, e enquanto nós estivermos aqui nessa vida, ainda seremos pecadores, mas um dia que nós nos encontrarmos com o Senhor, nós teremos o corpo glorificado, e seremos santos verdadeiramente na presença do Senhor. Portanto, até que isso aconteça, nós temos que aprender a viver, seja na igreja, seja onde for. E não é pelos outros que você tem que se anular da presença de Deus. Busque conviver com o Senhor. Olha só o que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros, para com todos. Hebreus 12, 14 vai dizer: esforcem-se para viver em paz com todos, para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Amados, Jesus Cristo, pelo seu grande e imenso amor, quantas vezes nós falhamos diante do Senhor, e às vezes incorremos no mesmo erro. Mas deixa eu falar um negócio para você. Por conta das nossas fraquezas, por conta da nossa limitação, por conta de quem nós somos, falhos e pecadores, como diz o profeta Isaías, não passamos de um trapo de imundície, mas o Senhor nos olha, nos ama, nos entende, e Ele trabalha na nossa vida para que nós sejamos cada vez mais abençoados por Ele, transformados, mas em momento algum Ele nos desabandona, em momento algum Ele nos desampara, Ele está sempre conosco, pela sua graça e misericórdia. O mesmo nós devemos fazer com nossos irmãos, para que juntamente com Ele, todos nós sejamos abençoados para ter a paz no coração, pela misericórdia do Senhor. Por último, como mais nós podemos alcançar a paz com misericórdia? Quinto,
quando sabemos que Deus não esquece de nenhum de nós. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 19, né? Depois de Ana ter se colocado na presença do Senhor, ter clamado, ter feito votos com o Senhor, para que o Senhor lhe abençoasse com o filho, o que acontece? Versículo 19: na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor, então voltaram para casa, voltaram de Siló, ali onde estavam adorando o Senhor, em Ramá. Elcana teve relações com Ana, a sua mulher, e o Senhor, quê? O Senhor o quê? Amados, saiba que o Senhor nunca vai esquecer de você. Ele vai sempre lembrar de você, e na hora certa Ele vai te abençoar no nome de Jesus. O Senhor se lembrou dela, e trouxe para ela o que ela tanto queria, o seu filho. E eu quero encerrar aqui com o versículo de número 20, eu quero te convidar a ler comigo o versículo 20. Assim, Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao... E o Senhor a abençoou. Amados, como nós podemos buscar a paz com misericórdia? Buscando ao Senhor, pedindo a Ele, confiando nele, entendendo o seu propósito, entendendo o que Ele quer para nós. Somente dessa maneira, pedindo ao Senhor, confiando nele, entendendo os seus propósitos, cuidando do nosso coração, fazendo o que é certo, entendendo que Deus não desiste de nós. Não devemos esquecer de buscar a Deus também. Quando nós entendemos isso, nós voltados para o Senhor, pedindo a Ele, Ele vai nos conceder aquilo que nós precisamos para alcançar a paz com misericórdia. Sabe o que diz Jesus para nós? João, capítulo 16, versículo 24. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Você tem pedido ao Senhor? Quantas vezes você tem se colocado na presença do Senhor? Será que você tem se entristecido diante de situações? Talvez você tenha cansado? Talvez você esteja esmorecido? Talvez você esteja preso a uma situação que ainda não conseguiu se largar o passado para olhar com fé para aquilo que o Senhor quer para você, e você está sofrendo. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você nessa hora. Eu não sei o que você está passando, quais são as suas crises, se é que você está em crise, e eu quero orar pela sua vida nesta hora, para que você alcance a paz com misericórdia diante das suas situações da qual você está vivendo. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Não esqueça que Jesus Cristo, Ele veio ao mundo para nos dar vida. Ele é o príncipe da paz. E é Ele que intercede por nós, junto a Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso, para trazer para nós aquilo que nós necessitamos. Peça. Até agora vocês não pediram nada para Deus. Peça para que a alegria de vocês seja completa. Peça para que Deus faça na sua vida conforme a vontade dEle. Peça para que você tenha paz no coração. Peça para que você se solte do passado. Peça para que você entenda o propósito de Deus. Peça para que você entenda que Deus não nos abandona. Peça
Mas não abandone o Senhor por nada. Peça. Eu creio que hoje mesmo você vai sair daqui diferente, porque a misericórdia do Senhor e sua graça nos alcança com o seu poder para a nossa alegria. Se Deus falou ao teu coração, amado, se Deus falou ao teu coração, eu gostaria que você ficasse de pé. Eu quero orar pela sua vida nessa hora.